A paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero fazer uma pergunta para o pós-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista e vejo muitos argumentos do pós-tribulacionista dizendo que a igreja passará pela grande tribulação. Ok? Eu, como pré-tribulacionista, quero fazer esta pergunta para o qualquer pós-tribulacionista responder. Ok? A pergunta é: a igreja passará pela grande tribulação? Se a igreja passará pela grande tribulação, então nós vemos Mateus capítulo 24, versículo 22, fala sobre o escolhido estará na grande tribulação. Então, se os escolhidos estará na grande tribulação, na visão pós, esses escolhidos é a igreja. Para nós não. Para nós não é a igreja que estará na grande tribulação. Também, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, fala sobre os santos que estará na grande tribulação, que será perseguido pelo anticristo. Na visão pós, esse santo é a igreja. Na nossa visão pré-tribulacionista, não é a igreja, ok? Também Apocalipse capítulo 7, versículo 4 ao 8, fala de os 144 mil. Na visão pós, os 144 mil é a igreja. E nós, como pré-tribulacionista, esses 144 mil não é a igreja, é Israel, ok? Também Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, uma grande multidão que vai ser morto por não negar a Cristo e não aceitar a marca da besta. Então essa grande multidão, na visão pós-tribulacionista, é a igreja. Para nós não. Para nós, essa grande multidão será os mártires que vão morrer por não negar a Cristo e não aceitar a marca da besta no período da grande tribulação. Ok? Na visão pós-tribulacionista, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, fala de uma separação entre bode e ovelha. E essas ovelhas, na visão pós-tribulacionista, é a igreja. Para nós não. Para nós são as nações que vão se converter, não aceitar a marca da besta e vão proteger Israel no período da grande tribulação. Ok? Mateus capítulo 3, versículo 24 a 46, fala de separação entre joio e trigo. Então, na visão pós-tribulacionista, o trigo é a igreja que estará no período da grande tribulação. Na vinda de Cristo, haverá essa separação entre joio e trigo. Então, esse trigo, na visão pós-tribulacionista, é a igreja. Ok? Analisando essa questão, agora eu faço uma pergunta para o pós-tribulacionista. Se os escolhidos, os santos, os 144 mil, a grande multidão, as ovelhas, o trigo e tudo que esse versículo está mostrando, é a igreja que passará pela grande tribulação. A pergunta que se faz é esta para o pós-tribulacionista. Mateus capítulo 25, versículo 34, diz assim: então o rei dirá ao que estiver à sua direita: vinde bendito meu Pai, possuir por herança ao que está preparado desde a fundação do mundo. Ok? Então, analisando essa questão, aqui fala da separação entre bode e ovelha. Na vinda de Cristo, na visão pós-tribulacionista, Jesus vai separar bode e ovelha. Os bodes, apartar de mim, maldito, que eu não conheço, para o fogo eterno. Ok? E as ovelhas, vende bendito do meu Pai, possuir a herança que está preparada desde a fundação do mundo. Ok? Agora a pergunta que se faz para o pós-tribulacionista: quem entra no milênio para reinar com Cristo? Ok? Na visão pós, esses dois versículos, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, fala de separação entre bode e ovelha. Então, na visão pós, as ovelhas é a igreja e os bodes são ímpios e serão destruídos. Quem que sobra? As ovelhas. Para ele é a igreja. Então, quem entra no milênio é a igreja. Também, Mateus capítulo 13, versículo 24 a 46, fala de joio e trigo. Na vinda de Cristo, vai separar joio e trigo. O joio será destruído e o trigo, que é a igreja, entrará no milênio para reinar com Cristo. Então, a pergunta que se faz para o pós-tribulacionista: quem é que entra no milênio para reinar com Cristo? Na visão pós-tribulacionista, só é a igreja.
Porque os santos, os eleitos, a grande multidão, o trigo, as ovelhas é a igreja. Então, quando Jesus vier, haverá separação, os ímpios serão destruídos, os joelhos serão queimados. Entendeu? Então, o que é que sobra? Só sobra as ovelhas, que é a igreja. Então, quem entra no milênio para reinar com Cristo na visão pós-tribulacionista? Somente a igreja, ok? Analisando essa questão, agora vamos ver. Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 ao 3, diz que o diabo será preso para não enganar a nação. Então, se o diabo vai ser preso por 1000 anos para não enganar a nação, quem é que entra no milênio? É a igreja. Ok? Se entra a igreja, então a igreja pode ser enganada, porque o diabo será preso para não enganar a nação. Então quem entra no milênio é a igreja. Essa palavra nação, na visão pós-tribulacionista, a grande multidão, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, fala de nações, uma grande multidão de todas as nações. Então pega a palavra nações, e para ele é a igreja. Essas nações é a igreja. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, o diabo será preso para não enganar as nações. Então, tem que ser a igreja também na visão pós-tribulacionista, ok? Então, a igreja já foi arrebatada na visão pós, transformada, descerá com Cristo, entra no milênio e pode ser enganado pelo diabo, porque o diabo foi preso para não enganar as nações. Depois, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, diz que, acabando os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá e enganará as nações. Então, que nações são essas? Na visão pós-tribulacionista, só entrou a igreja, ok? No milênio. Então, se entra somente a igreja, que nação são essas que vai ser enganada por Satanás? Ok? Quando nós vemos em Mateus capítulo 25, versículo 34, a Bíblia diz assim: Vende bendito meu Pai possuir por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Então, quando Jesus diz isso, é para os ímpios? Não, é somente para os salvos, é somente para as ovelhas. Então, na visão pós-tribulacionista, quem é que entra no milênio? É somente as ovelhas, que é a igreja. Então, Satanás será preso para não enganar as nações, a igreja pode ser enganada, e Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, depois de 1000 anos, acabando os 1000 anos, Satanás será solto, enganará as nações, que é a igreja. Ok? Então, essa é a pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista. Se a igreja passa pela grande tribulação, a igreja são os escolhidos, os santos, os 144.000, a grande multidão, as ovelhas e o trigo que estará na grande tribulação, então, quem é que entra no milênio? É a igreja, para reinar com Cristo. Não entra fora a igreja, não tem outro povo. Por quê? Se existe santo, existe o ímpio. Se existe o salvo, existe o perdido. E Jesus disse: Vende bendito meu Pai, possuir a herança que está preparada desde a fundação do mundo. Vende bendito meu Pai. Jesus fala para quem? Na visão pós-tribulacionista. É para os salvos ou para os perdidos? É para os salvos. Então, na visão pós, é a igreja. Então, só entra no milênio a igreja. Então, se é só a igreja, então a igreja pode ser enganada, porque Satanás foi preso para não enganar as nações. Depois, Satanás será solto e enganará as nações. Então, quer dizer que depois que a pessoa ser salva, transformado o corpo, ter um encontro com Cristo e pode ser enganado, ok? Esta é a pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista. Na nossa visão, essas ovelhas não é a igreja, ok? Os santos da grande tribulação não é a igreja. Então, na nossa visão pré-tribulacionista. Então, em outro vídeo, eu vou falar na nossa posição, quem são esses santos, quem são esses eleitos, quem são a grande multidão, ok? No próximo vídeo. Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. E para nós, a igreja não passará pela grande tribulação, porque nós cremos que Jesus vai arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.